Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Ed do canal CR na Escola, o canal de Ciências e Religião Aplicada. Bem, faz tempo que eu não tento gravar vídeo com eu falando, né? Com eu falando é ótimo. Comigo falando, e isso dá muito trabalho e eu tenho tido pouco tempo para fazer vídeo, na verdade. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o relançamento do livro Orixás, Caboclos e Guias, do Edir Macedo, e alguns pontos que eu quero destacar relacionados a esse livro. Queria começar destacando o sumário do livro. Vocês estão vendo aí a imagem, e aí são 20 tópicos que vocês podem ver, e nesses 20 tópicos a palavra que mais aparece é demônio. Então em quase todos os tópicos ele está falando sobre o demônio, está falando sobre aonde se esconde, como se livrar e outras coisas mais. Eu não vou falar sobre todos os capítulos, mas sobre o primeiro, que é que vai dar a fundamentação das coisas que ele vai falar posteriormente. Então, acho que é importante a gente dar atenção para esse início e depois a gente vai, se tiver interesse, dá para você dar uma olhada no restante do capítulo. Uma outra coisa bem importante que eu vou deixar aqui para vocês são outros livros para vocês entenderem essas outras manifestações. Tem, enfim, uma infinidade de canais na internet que são outras fontes. Então, tem algumas coisas que eu vou falar em relação ao que eu percebo do material, a quem ele é destinado e qual o objetivo, qual seria o objetivo dele, né? O ponto inicial também a ser considerado é a demonização, que é um fenômeno muito presente nas religiões abramânicas. Nessa concepção de demonização é condenar o outro ou a prática religiosa ou a prática cultural do outro como um grande mal a ser combatido ou um grande mal presente no mundo, né? Então essa seria a ideia de demonização e condenação de outras práticas religiosas. A gente pode classificar a uma proximidade muito grande desse conceito de demonização com a ideia maniqueísta e com a ideia dualística que está presente dentro das religiões abramânicas, como eu falei. A demonização ela vai muito mais além da questão teológica mística dentro das religiões abramânicas. Quando tu passa para o âmbito social, essa vai ser uma prática que ela vai dominar uma visão, determinar a visão religiosa. Enfim, tu vai fundamentar discurso de ódio, fundamentar atos de intolerância, tudo mais. É basicamente o que tem acontecido quando a gente vai falar sobre os terreiros que têm sido invadidos, aquelas crescentes denúncias, as depredações de determinados grupos ligados à religiosidade de matriz afro-indígena, e muito baseado nisso é o conceito de demonização, que é propagado dentro de algumas igrejas. Engraçado, toda vez que eu vou falar dentro de algumas igrejas, esse texto do livro faz parte da introdução. E é interessante porque mostra que, acima de tudo, esse livro ele não quer ser discriminatório e nem polêmico. Mais ou menos como, eu não sou racista, né? Eu não sou machista, mas no final do trecho ele ainda pede para que o leitor examine sem preconceitos a religião que tem praticado, deixando claramente que é um livro dedicado a praticantes das religiões que ele está demonizando, trazendo um discurso de verdade, que seria o discurso... a gente pode ver aí como é basicamente nesse trecho uma das coisas que também é muito notável quando tu vai querer discutir pra gente, assim, dentro da sociedade como um todo, a ideia de preconceito e discriminação, porque tem determinados valores que estão tão enraizados, aponta aquilo como uma visão preconceituosa, enfim, uma ideia preconcebida, um juízo sem causa, um juízo sem conhecimento de determinada coisa ou de determinado grupo. Aquilo não é preconceito, aquilo se trata meramente da verdade, né? Que é uma coisa que tem sido afirmado, isso aqui é a verdade, eu estou trazendo a verdade. Aí a gente vai ver agora o capítulo 1. Detalhe, eu não vou falar sobre todos os capítulos, como eu já falei no início do livro, ou no início do vídeo. O que acho que só o primeiro capítulo já seria o suficiente para a gente entender mais ou menos qual é a visão que a obra tem sobre determinadas práticas religiosas, né? No começo, ele tenta dar uma contextualizada de como as religiões se formam dentro do Brasil, né? Fala do sincretismo, e aí nessa fala do sincretismo ele já coloca o ataque à mistura curiosa e diabólica de mitologia africana, indígena brasileira, espiritismo e cristianismo. O detalhe é que ele cita cristianismo, ou seja, o cristianismo ele não é uma religião. O cristianismo é representado por vários grupos que têm a ideia de Jesus Cristo como ideia básica, como filosofia de vida, como filosofia religiosa. Ele está falando aqui de Igreja Católica, a gente precisa também ser bem claro. Edir Macedo, no início da sua carreira como sacerdote religioso, ele faz um ataque muito forte à Igreja Católica, ele passou por vários grupos religiosos, passou
enfim, teve contato com o terreiro, o espiritismo e vários desses outros grupos. Ele tenta, no início da carreira, ainda pregando na praça, falar principalmente contra a Igreja Católica, mas a gente sabe que a Igreja Católica ela tem um lobby e tem um poder político muito grande no Brasil, não só no Brasil, mas ainda não deu muito certo. Então, quando ele fala cristianismo aqui, ele está se referindo diretamente ao catolicismo, né? Porque a Igreja Universal é cristã, apesar de que, né, a Universal, ela, apesar das suas práticas ritualísticas, ela utiliza, por exemplo, sessão do descarrego, sal ungido, que são coisas que não são da Bíblia, mas, enfim, né, são práticas que estão muito presentes em religiões de matriz africana, né? Chama esses cultos de fetichistas. O que seria fetiche? Fetiche vem das primeiras tentativas de entender a religiosidade não europeia, principalmente nativa americana e africana. O fetiche era o termo usado para itens consagrados pelos povos e que tinha a mesma função de uma cruz católica, por exemplo, mas era visto como uma prática primitiva e atrasada. A gente tem que ter a ideia de quando a gente fala conceitos como animismo ou fetiche, eles são completamente defasados até que tu dê uma repaginada. A gente tem que também ter uma ideia de que um conceito surge em um contexto, isso não quer dizer que ele possa ser resgatado, não possa ser resgatado décadas depois, por exemplo, mas tendo uma atualização desse conceito. Então, a ideia de fetiche no início do uso acadêmico europeu disso, antropológico, era a ideia de um objeto que é utilizado de maneira religiosa ou visto como tendo atribuído algum poder, e ele era usado como, por exemplo, um colar de proteção, uma concha de proteção. Então, o que não é diferente de um católico usar uma cruz ou um terço, ou tu usar um livro sagrado, por exemplo. Aquilo ali seria um fetiche, né? Tu atribui um poder àquilo que está escrito, por exemplo. Usa esse conceito, que é um conceito extremamente defasado, extremamente preconceituoso em relação a outras visões religiosas, como eu falei. E outra parte interessante desse ponto é ele se negar a falar sobre esses grupos, porque para ele está explicando diferenças e como é que funciona. Ele seria um livro de ensinamento de como é que essas religiões trabalham e como é que elas funcionam. O que ele quer é alertar sobre a verdade, é basicamente isso. E não transmitir ensinamentos sobre essas coisas, né? Essas coisas que ele fala são as cosmovisões. Acaba que essas religiões elas têm as suas bases comuns, algumas, né? Mas elas são completamente diferentes nas suas práticas, inclusive nas suas concepções, né? Ou seja, o livro ele não é para te ensinar como é que funciona, quais são as doutrinas, o que fundamenta essas religiões. O objetivo dele não é escrever sobre isso, nem mostrar isso. O objetivo é mesmo condenar e demonizar. O nome do livro, né, ele fala exatamente isso que ele faz no texto. Ele condena tudo. A diferença é que, por exemplo, lá no título, ele não usa mentores, que os grupos espíritas utilizam muito. Então, ele ataca as visões espirituais, espiritualistas que esses grupos têm, né? Então, ele tenta explicar em algum ponto, vocês estão vendo aí esse trecho, né? Vou deixar esse trecho aí rolando. E tenta explicar ali em linhas gerais o que seriam esses seres espirituais que trabalham, que se dizem se apresentar dentro desses grupos religiosos, né? Uma visão extremamente limitada, uma visão extremamente simplista. Voltando para cá. Bem, então assim, o que eu acho? Eu acho que é um livro extremamente perigoso, é um discurso extremamente problemático, não é nenhuma novidade. O que o Edir Macedo faz nesse livro é nada mais nada menos do que já está enraizado na sociedade. Então, a sociedade já traz uma visão preconceituosa sobre esses grupos, sobre essas práticas. Então, ele só traduz e coloca como é que a Universal pode ajudar essas pessoas, inclusive essas pessoas que fazem parte dessas religiões. Ele quer mostrar para essas pessoas, desses praticantes, que eles estão perdidos nas trevas servindo a demônios. Eu vou deixar lá embaixo uma quantidade absurda de links sobre livros que tratam dessas religiões. Não vão ser livros acadêmicos. A maior parte desses livros que eu vou deixar são de sacerdotes e de pessoas dentro desses grupos que têm essas práticas, que eles explicam as suas práticas. Para mim, isso é, na verdade, um folhetim da Universal. Ele é sabe esses papeizinhos que eles entregam por aí para os outros, convidando a vir para a mini igreja? É basicamente isso. Tem trechos que ele fala que é só você ir lá na igreja ou você olhar nos nossos programas de televisão e você vai ver
como é que os nossos pastores conseguem dobrar esses demônios, né? O livro que eu vou deixar uma dica aqui é O Exu Não é Demônio, do Alexandre Comino. Acho que esse título já dá para dizer bastante a linha em que vai ser explicada. Uma outra coisa importante a ser falada é que esse livro ele aparece exatamente no contexto dos programas que estão sendo exibidos ou que foram exibidos depois do acordo judicial que a Record fez com os grupos que estavam processando ela por intolerância e discurso de ódio. Então, depois de exibido essas visões, mesmo que na madrugada, a gente fica pensando qual é o peso desses programas passando na madrugada e o Edir Macedo lançando esse livro para todos os seus fiéis, né? Como se fosse uma resposta dele. Para quem assistiu os programas ou para quem não assistiu, primeiro, para quem não assistiu, vai estar no card aqui. Eu criei uma playlist com todos os 4 programas que foram exibidos: As Vozes das Religiões de Matriz Africana ou As Vozes das Religiões Afro, que ficou sendo exibido na madrugada na Record News, relacionado a como esse lançamento desse livro foi estratégico. Durante julho, acho que foi exibido os 4 episódios. Quando foi em agosto, ele lança o livro de novo. Não é nada surpreendente que seja relançado dentro desse contexto. Galera, deixa eu ali fechar a janela porque tá chovendo pra caramba e assim que der a gente volta. Tchau!